Amados ouvintes, é chegado o momento da Palavra de Deus, e a palavra que o Senhor propõe aos nossos corações para hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25, que diz o seguinte: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão se vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Eu quero frisar aqui, queridos, reforçar o versículo 33, que é o central da ministração de hoje, que diz o seguinte: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia. Queridos, Jesus ele declara aqui essa verdade em um contexto onde as pessoas elas estavam preocupadas com as suas necessidades básicas, estavam preocupadas quanto ao que comeriam, o que vestiriam ou como viveriam, muito semelhante aos dias de hoje, onde tantas preocupações tomam conta das nossas mentes, não é verdade? Principalmente na esfera financeira. E ele aqui traz uma inversão poderosa de prioridades. Ele diz assim, buscai primeiro. Buscar primeiro o quê? Buscar primeiro a presença de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus diz que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Ou seja, que nós temos uma garantia dele, que buscando a ele, priorizando ele, das demais áreas da nossa vida ele cuida, ele garante, porque ele é Deus. O problema de muitos, queridos, não está na falta de provisão, está na ordem das prioridades. Muitas pessoas buscam primeiro o dinheiro, muitas pessoas buscam primeiro as preocupações, muitas pessoas buscam primeiro ali a resolução dos problemas ao seu modo, muitas pessoas buscam primeiro a satisfação dos seus desejos pessoais e deixam Deus sempre em segundo plano. Mas Jesus ele nos ensina aqui nessa palavra, quando Deus ele é prioridade nas nossas vidas, tudo demais
é ajustado, tudo é ajeitado, porque Ele cuida de tudo. Queridos, é importante que Jesus, Ele seja prioridade nas nossas vidas, para que tudo fique bom, para que tudo fique muito bom, como a palavra do Senhor diz. Ele quer cuidar de mim, Ele quer cuidar de você. O problema é que nós, muitas das vezes, não o buscamos com prioridade. Nós priorizamos tantas outras coisas e deixamos Ele em segundo plano. É importante a gente citar que buscar o reino de Deus não é apenas ir à igreja, não. É viver uma vida alinhada com Deus. É colocar Deus no centro das nossas decisões. É colocar Deus no centro dos nossos pensamentos. É colocar Deus no centro das nossas atitudes. É confiar antes de entender. É obedecer antes que as coisas possam acontecer nas nossas vidas, e por mais que o cenário ele seja desfavorável. É priorizar a Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. Então, quando nós fazemos isso, nós priorizamos Deus, nós tornamos Ele prioridade central em nossas vidas, todas as demais coisas são acrescentadas em nossas vidas. Ou seja, aquilo que você tanto preocupa, aquilo que talvez você perca noites de sono pensando no que você vai fazer e como você vai solucionar este problema, Deus, Ele já sabe como resolver. Ele mesmo se encarrega de cuidar dessa questão. E a você cabe apenas confiar e descansar nele e nas providências dele. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você não perde, você não sai perdendo. Você se posiciona para viver o cuidado sobrenatural dele. E é maravilhoso, queridos, o que Ele tem para as nossas vidas. Imagine você que já teve a oportunidade de brincar de dominó. As peças do dominó, elas ficam posicionadas sobre a mesa por toda parte. E aí o que acontece? Ninguém sabe o que fazer com aquelas peças. Ninguém sabe o que fazer, porque as peças estão desorganizadas, estão desalinhadas, estão por toda parte. Mas a partir do momento em que a primeira peça ela é posicionada, aí as pessoas que estão participando dessa brincadeira, elas vão conectando as peças. As peças, elas não se encaixam enquanto elas estão desorganizadas sobre a mesa. Mas quando a primeira peça ela é colocada no lugar certo, todas as outras elas vão sendo alinhadas automaticamente. Dessa forma é a nossa vida espiritual, queridos. Deus é essa primeira peça. Quando Ele está no lugar certo na nossa vida, que é na prioridade máxima da nossa vida, é no centro, é no início, é na prioridade, todo o demais ele passa a ser alinhado. As decisões, as emoções, as provisões, os caminhos, tudo se ajusta, tudo se alinha. Queridos, agora quando ele é deixado de lado, a vida entra em uma total desordem. Então que nós possamos colocar ele como prioridade, queridos, em nossas vidas. Que a partir de hoje você coloque Deus como prioridade real. Não apenas no discurso, não apenas na teoria. Não basta dizer que Ele é o centro da sua vida. Você precisa ter atitudes. Você precisa priorizar o seu tempo a Ele. Você precisa ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e ouvir a voz dEle te orientando nas decisões diárias que porventura você for tomar. Você precisa buscar a presença de Deus antes de qualquer decisão que você for tomar. Priorize Ele, queridos. Confie que Ele já está cuidando de tudo aquilo que te preocupa, que tira sua noite de sono. Ajuste sua vida.
Comece pelo reino de Deus. E por fim, hoje, nesta sexta-feira, é um dia preparado por Deus para que nós possamos reorganizar as nossas prioridades. Amados, não adiem as mudanças que precisam ser tomadas na sua vida. Decida hoje colocar Deus no centro da sua vida, corrigindo tudo aquilo que se fizer necessário e iniciando um novo posicionamento espiritual na sua vida. Amém? Porque Ele se encontra de braços abertos para te receber, para te acolher e para cuidar da sua vida. Amém? Convido você neste momento a orar juntamente comigo. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nesse momento, meu Deus, nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, eu neste momento apresento os nossos amados ouvintes, aqueles que neste momento ouviram esta palavra a qual falou aos seus corações, palavras aos quais tiraram as vendas dos olhos deles. Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, que hoje, aqui neste lugar, onde quer que Ele esteja, que possa ser uma mudança, possa acontecer na vida deles. Senhor, uma mudança, um direcionamento, uma mudança de postura, uma mudança de prioridades. Senhor, que essas preocupações que têm afrontado eles caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, que tudo aquilo, Pai, que tem tirado o foco deles em Ti, Pai, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor, que hoje os Teus filhinhos venham a se posicionarem na Tua presença, que eles decidam colocar a Ti como prioridade em suas vidas. Senhor, no nome do Senhor Jesus, que acima de tudo, sobre qualquer situação que porventura aconteça em suas vidas, que o Senhor seja prioridade. Senhor, alinha o coração dos nossos ouvintes com o Teu reino. Senhor, mude as prioridades de cada um deles. Senhor, transforma a forma deles pensarem, deles agirem, deles decidirem. Que eles sempre busquem o direcionamento do Senhor em suas vidas. Senhor, que eles venham a Te buscar, não apenas quando eles precisarem, mas que eles vivam constantemente na Tua presença. Senhor, que os Teus filhinhos venham a entregar a Ti as suas preocupações, seja na vida financeira, seja na vida familiar, seja quanto ao futuro, seja quanto às suas necessidades. Senhor, que eles venham a declarar com fé, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor é quem está no controle de suas vidas. Senhor, que eles venham a rejeitar toda ansiedade, todo medo, toda insegurança, e que eles venham a escolher confiar no Senhor como provedor em suas vidas. Senhor, que aquilo que eles porventura não conseguem alcançar, que o Senhor venha a acrescentar em suas vidas, no nome do Senhor Jesus. Que aquilo que hoje falta na vida deles, que o Senhor venha suprir em nome do Senhor Jesus. E que aquilo que preocupa eles hoje, que o Senhor venha a solucionar. Senhor, que a partir de hoje, o Senhor venha a ser prioridade central na vida de cada um deles. No nome do Senhor Jesus, Pai, é que nós Te pedimos neste momento e nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.